professor de inglês aqui. Vamos para Guayaquil? Vamos em inglês. Hablas espanhol? Aulas? Chiquito. Tenho boas lembranças de Guayaquil. Nunca visitei, mas tenho boas lembranças. Coisa do século passado, não é isso? Tem tempo. No finalzinho do século passado, né? Mas foi bonito, hein? 98? Foi bonito, foi bonito, foi bonito. Seu vizinho, né? Memórias maravilhosas. Vamos para lá, então, com a nossa dupla Lili Nascimento, Pedro Ivo Almeida, direto de Guayaquil, com uma convidada especial que já vai falar sobre o clima na cidade, como é que tá, a preparação, o pessoal está chegando, como é que a cidade está se preparando para essa grande decisão da Conmebol Libertadores. Dupla, bola com vocês, sejam bem-vindos aqui ao Futebol 360. Olá, bom dia, William, bom dia para você, a todos do estúdio, ao fã de esporte. Sim, estamos em Guayaquil. Eu não consigo nem acreditar, 5 dias da grande final. E olha, eu estou ao lado da prefeita de Guayaquil, que aqui chama alcaldesa. Então, a Cíntia, nossa alcaldesa de Guayaquil, vai falar um pouquinho com a gente. Combinamos aqui um portunhol para que o fã de esporte possa entender direitinho. Então, eu começo com uma pergunta. A senhora pode falar, pode falar un poquito de la preparación para recibir un evento tan grande? Bueno, esto es como un renacimiento de Guayaquil y nos hemos preparado para eso. Tenemos rutas seguras donde el turista podrá saber qué bus escoger porque van a llevar un balón, cada bus tiene un sticker de un balón y están vigilados por cámaras de seguridad desde la Corporación de Seguridad Ciudadana, el 911, y hay un despliegue de 10.000 policías, más lo que maneja el municipio, agentes de tránsito, bomberos, policías metropolitanos, agentes de mercados, todos ellos volcados a recibir a la gente que viene de Brasil a esta gran fiesta turística. Todos los restaurantes emocionados, los hoteles repletos. Y como municipio invertimos en el escenario $2 millones para que pueda estar cómodo para los visitantes que vengan de Brasil. Pedro, Lili. Flamengo e Furacão, desde que eles se classificaram para a decisão da Conmebol Libertadores, como está o caminho dos dois? Vamos lá. Rapaz. O Atlético Paranaense, desde a classificação, tem um aproveitamento de 37,5%, um aproveitamento mas muito diferente do que tinha até então. São 10 gols marcados, 12 sofridos e ameaçado no G6 do Brasileiro já, hein? Tava tudo garantido, ele está ameaçado não ficar entre os 6. O Flamengo, 11 jogos, 57,6% de aproveitamento. É bom que se diga, tem um título aí no meio dessa conversa. O Flamengo ganhou na semana passada a Copa do Brasil, então teve essa empolgação aí a mais, né? Essa motivação a mais. 15 gols marcados, 10 sofridos. Eu ouvi aqui neste estúdio um companheiro que disse, ô Caco, que essa coisa aí do Atlético Paranaense é pegadinha do Filipão. Pegadinha do Filipão, yeah! Que é aquela coisinha, né? Fala que tá ruim, que o negócio não tá bom, mexe em jogador, coloca umas pistas falsas e na hora do vamos ver outra conversa. Você acha que é por aí, ô Caco? Acredito que sim, não que seja uma pegadinha, mas que esse componente o Filipão sabe usar muito bem. O Filipão já foi, agora a gente está vivendo uma era digital, mas já foi daquele de pegar recortes de jornais, colocar na parede, motivar jogadores, apagando a luz, dando preleção no escuro, falando alto na cara dos jogadores. É uma coisa antiga, mas que funciona mentalmente. O Filipão é muito bom nisso aí, mas o time do Atlético Paranaense também tem qualidade, tem jogadores para isso, né? Acredito que não é esse momento do brasileiro que vai levar em conta. Até mesmo tudo está concentrado do Atlético Paranaense para esse jogo. Tudo leva para que ele se concentre cada vez mais nesse momento só na Libertadores. Por isso que ele está descolado tanto assim do brasileiro. Ele poupa jogadores, ele tá pensando no jogo contra o Flamengo 24 horas, até quando tá dentro de campo ele pode esquecer um pouco, mas é tudo que o Atlético Paranaense quer, é a consolidação da grandeza do Atlético Paranaense. Já é um grande do Brasil, ele vai coroar isso se ele bater o favorito Flamengo, e o Filipão vai saber usar isso muito bem, até tirando o peso, como disse na entrevista coletiva, de que ninguém está nervoso, que não tem tanto peso assim, que os jogadores estão tranquilos. Ele está sabendo levar muito bem nesse aspecto.
Agora, isso não tira o favoritismo, a qualidade maior, o grande momento que vive o Flamengo. Mas como é jogo único, num campo neutro, que vai ter duas torcidas, mas é uma atmosfera totalmente diferente, o que vai valer é o que tem dentro de campo. E olha o que o Corinthians fez contra o Flamengo. Chegou muito perto dentro de campo, se decidiu nas penalidades. Acredito que o Atlético Paranaense poderá fazer, sim, um grande enfrentamento e tem possibilidades de ser o campeão da América, com certeza. O Breiler, quando a gente viveu aqui na semana passada a expectativa da decisão da Copa do Brasil, a pergunta era se a distância entre Flamengo e Corinthians tinha diminuído do confronto pela Libertadores. Eu te pergunto, a distância entre Flamengo e Atlético Paranaense, como está em relação àquele mata-mata na Copa do Brasil que o Flamengo acabou passando? A distância se mantém pela qualidade do elenco do Flamengo, pela qualidade do time titular. Se a gente fizer um exercício racional, hoje o Filipão tem melhores opções no banco. O que é melhores opções no banco? Não as opções do que ele tinha ou do que tem o Flamengo? Não, seja, quantas opções hoje o Dorival tem para entrar e mudar a cara do jogo? Cebolinha, sim, que é um ótimo jogador. O Vidal, pela característica de jogo. Além disso, Fabrício Bruno na zaga, não é um cara... Marinho, seria muito boa vontade colocá-lo na lista? Boa vontade. O Matheus França, que jogou muito bem contra o América, pensando numa final de Libertadores, talvez seja grande demais para o estágio da carreira. O Diego hoje, já só com a experiência ali, nem considero o Diego para entrar nesse jogo. Já do lado do Atlético Paranaense, por mais que não esteja em boa fase, pensando que é um jogo único, um jogo de um contexto muito particular, o Filipão tem ali mais opções em termos de variação, em termos de jogadores e até para montar. E aí a dificuldade, se o Filipão pode ter mais opções no banco para variar, mudar o jogo no segundo tempo, por outro lado, ele não tem o que o Dorival já tem muito claro, que é o time titular. A gente não sabe. Quem consegue cravar hoje qual o time do Atlético Paranaense para a final? O Filipão pode mexer em muita coisa. Ou até... Isso é positivo ou negativo? Então, hoje é negativo porque será um time provavelmente menos experimentado que esse do Flamengo. O time de Copas do Flamengo já é muito bem assentado, com funções bem definidas. O Filipão vai tentar algo novo, algo para surpreender o Flamengo. E pode dar muito certo, ou, pelo ato de não ter sido tão testado, pode dar muito errado. Quais seriam as dúvidas? Do meio para frente. Então, ali atrás é Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. A defesa está nenhuma dúvida. definida. E aí começa Eric ou Hugo Moura. Ele vai querer encorpar mais esse meio campo. E aí Fernandinho, Alex Santana, deve jogar, né? Já passa por essa decisão entre Eric e Hugo Moura. O Hugo, para encorpar um pouco mais o meio campo. E aí ele pode até pensar numa solução, já que o Atlético tem tomado muitos gols em primeiro tempo, em dar uma segurada. Provavelmente não vai ser mais 3 zagueiros, mas ele pode preencher com mais um homem de meio campo e tirar um atacante. E aí, entre o Terans como meia, ele tenta uma formação mais conservadora com 4 caras, adiantando o Alex Santana, deixando 3 volantes ali. Você acha que o Terans pode ser banco? Eu não cravo. O Terans candidato a melhor da competição? Contra o Palmeiras foi, não foi? Foi. Contra o Palmeiras foi. Decidiu. Pois é. As coisas mudaram. O Canóbio, exatamente. Talvez o Terans tenha mais poder de decisão. E o Canóbio... Mas o Canóbio tem mais poder de marcação, de recomposição, não é? Mas foi mal contra o Bragantino. Também não está naquela fase. Mas peraí, se for contar esses jogos contra então, o Bragantino, ninguém se contra o salvou. Santos recentemente, alguns jogos no Brasileirão, aí não vai jogar quase ninguém, amigo. Agora é frustrante porque, primeiro, são 90 minutos. A gente entende a cabeça do Filipão. Mas todas as opções mais consistentes dele são as menos faceiras, as menos populares. É Pablo no Vitor Roque, é o próprio, sei lá, eventualmente o Coelho no Vitinho, é a possibilidade de não entrar com o Terans. Eu entendo que é um jogo só, entendo que é a cabeça do Filipão, entendo tudo isso. Mas é frustrante para quem quer ver o jogo jogado, né? Porque com o Filipão sempre dança a possibilidade mais faceira. No fim, ele pode até trazer a taça de novo e calar minha boca, como já fez muitas vezes na vida. Mas para quem está querendo ver jogo, para quem está querendo ver o espetáculo, fica a sensação de que, às vezes, entre as duas opções que ele tem, ele vai escolher sempre pela mais conservadora. Mas numa final... Seria mais segura, talvez. Sempre. Mas deu certo, não deu? Até agora deu. Mas, por exemplo, você pode pensar que sem o Terans ele não estaria aí.
Você pode pensar Por que isso sem eu o acho que o Vitor Terence Roque poderia ele ser não titular. estaria O aí. jogo do Allianz Parque, que foi o último jogo do Atlético Paranaense, né? O Teranza entrou no lugar do Alex Santana no meio do jogo. E Não antes... foi titular. Não foi. Nem no primeiro jogo, se eu não estou enganado, também não Ele foi. foi barrado. Mas realmente ele não vinha bem. Ele não vinha bem. A Libertadores do Terence é muito boa, mas a temporada dele não é tão boa assim. Agora, a mesma coisa em relação ao Vitor Roque, né? Vitor Roque não é o titular absoluto, mesmo no Brasileiro tem sempre a grita da torcida, é uma festa quando ele entra, é um Hendrick do Paraná. Quando o Vitor Roque entra em campo, muda o clima, principalmente nos jogos na arena. Agora, se a gente fizesse esse quadro que a gente mostrou antes do Atlético eliminar o Palmeiras, não estaria tão em baixa assim como está. Mas também não seria a oitava maravilha. Se você comparasse um quadro do Palmeiras e do Atlético Paranaense antes daquele jogo decisivo, ia dar muito mais Palmeiras. E vocês viram o resultado. E nem o Pablo era titular, né? Ele não foi O titular Atlético contra o Palmeiras. fechado é Ele tudo entrou que o durante Flamengo o jogo. quer, né? Num jogo único. Fala, Caco. Não, o Atlético fechado é tudo que o Flamengo quer num jogo único. Eu acredito que a estratégia do Filipão tem que ser diferente no aspecto, principalmente o Vitor Roque, jogar logo. A grande questão, Pablo ou Vitor Roque, pode até jogar com os dois, mas eu não vejo dessa forma, e nem o Filipão, acredito que não. Coloca logo o garoto, porque o que cria um desconforto pro Flamengo é quando ele não tem a bola. E com esses jogadores, o Terence também, o Atlético Paranaense pode ter mais a bola e criar esse desconforto. O Flamengo sem a bola fica um pouco perdido. Ele não está acostumado a ficar sem a bola. Ele fica numa situação de desconforto. Ele precisa da bola. Agora, se o Atlético Paranaense se fecha, ao natural ele vai entregar a bola para o Flamengo, é tudo que o Flamengo quer, vai empilhar um monte de situações e vai ficar aquela de goleiro Bento salvando aqui, Thiago Heleno salvando dali, e em um ou outro contra-ataque tentar aquela bola do jogo. Eu não vejo como uma estratégia para início de jogo. Tem que começar agredindo, jogando na frente e colocando os jogadores que têm possibilidade de recompor, mas de atacar e agredir o time do Flamengo. Senão vai se complicar. Vamos ver o Fã de Esportes aí na hashtag F360BR. Vamos nessa. Pessoal, já falando sobre a decisão da Libertadores. É sábado, hein? Não perca, Fã de Esportes. O melhor da Libertadores vai ser o Bento, pelo que já fez e pelo que vai fazer na final. Vai pegar até pensamento. Chegou a hora do Furacão conquistar a América, diz o Vicente Francisco. Então, prevendo que o Flamengo vai torpedear, né? Porque se o Bento vai ser o cara... O Vicente Francisco é o quê? É tricolor das Laranjeiras? Sabe que eu não sei? É Vasco. Ele é anti-Flamengo. Tem uma suspeita aqui do nosso editor-chefe, mas é o seguinte, que se eu falar e o cara não é, isso dá um só não é quiprocó Curitiba. danado, né? É verdade. Luiz, algo me diz que o Filipão vai surpreender e engolir o Flamengo. Cheirinho! Ah, lembra do Cheirinho? Lembro.